Eles só brincam com quem ainda espera ser amado, inspirado em Maquiavel. Você já parou para pensar que enquanto você insiste em agradar, você se torna o brinquedo emocional de quem não tem nada a perder? É melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Maquiavel. Essa frase pode soar dura, mas ela carrega uma verdade incômoda. O medo de desagradar é o que faz de você um alvo fácil. E se o medo de desagradar fosse justamente a coleira emocional que te prende? Se fosse a raiz da manipulação alheia? Enquanto você usar seu sorriso como muleta, enquanto viver em busca de aprovação, você será dominado pelo medo da exclusão. Pare agora e reflita. Até quando você vai continuar servindo os outros e esquecendo de si mesmo? O vício oculto. O medo da rejeição. Você já percebeu como a necessidade de agradar se infiltra silenciosamente na sua vida, como um veneno doce? Esse medo de desagradar é mais perigoso do que parece. É a coleira invisível que te impede de viver com autenticidade. Aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. Carl Jung. Esse vício emocional, essa ânsia por aprovação, transforma você em prisioneiro da própria insegurança. Pare e pense. Quantas vezes você sorriu para evitar conflitos, mesmo estando magoado por dentro? Quantas vezes disse sim, só para evitar ser rejeitado? Esse comportamento tem um nome: vício em aprovação. Ele se alimenta do medo da exclusão social e da sensação de não ser suficiente. E como isso te afeta? Você se torna refém das opiniões alheias. Você constrói relações superficiais e tóxicas. Você abandona a própria autenticidade. Tudo para não desagradar. Imagine agora uma coleira invisível apertando o seu pescoço sempre que você ousa discordar. Essa é a prisão que te impede de ser quem você realmente é. Mas, e se eu te dissesse que há um jeito de quebrar essa coleira? O silêncio como arma, tornando-se incontrolável. Já reparou como o silêncio é uma arma que poucos sabem usar? Quando você mata a necessidade de agradar, algo poderoso acontece. Você fala menos e age mais. Você se torna imprevisível, como uma peça de xadrez que ninguém sabe se vai mover. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. E Maquiavel. Isso revela algo profundo. O medo de perder o controle é o maior medo das pessoas. Ao silenciar a necessidade de agradar, você se torna o príncipe invisível, aquele que dita as regras sem sequer precisar levantar a voz. Você para de explicar cada decisão que toma. Você não pede permissão para existir. Você transforma sua presença em enigma. Essa é a estratégia do silêncio. Transformar-se em um mistério que ninguém pode decifrar. Psicologicamente, isso é autonomia emocional. Você deixa de ser refém das expectativas alheias. Você passa a comandar o jogo, não como alguém desesperado por aceitação, mas como alguém que sabe o seu valor. E o resultado? Respeito. Um respeito que não se compra com aplausos, mas que se impõe pela sua própria força interior. Agora, imagine o que acontece quando você domina o silêncio. Quando você é capaz de não reagir, de não se explicar, de não suplicar por validação. É aí que você começa a controlar o jogo, sem precisar se mover. O medo que você causa, a reação do outro. Já percebeu como as pessoas mudam quando você para de pedir permissão para ser quem é? Quando você recusa a validação externa, você deixa de ser previsível, e isso assusta. Não por crueldade, mas porque você se torna impossível de manipular. O indivíduo tem sempre que lutar para não ser oprimido pela massa. Essa frase revela o segredo por trás do medo que você desperta nos outros. Quando você se torna autêntico, você quebra as correntes invisíveis que te prendiam. Você para de reagir a provocações. Não porque é fraco, mas porque sabe que a provocação é uma armadilha. Você se recusa a entrar em jogos emocionais, e isso te torna intocável. Você vira o espelho negro, onde os outros veem suas próprias inseguranças refletidas. Psicologicamente, o medo que você causa nos outros é o medo da perda de controle. Eles não têm mais como te moldar, te manipular ou te forçar a fazer o que querem.
Eles projetam em você aquilo que não suportam em si mesmos, a própria impotência emocional. E agora eu te pergunto, como você reage quando percebe que o medo que os outros têm de você é, na verdade, a prova da sua liberdade? A arte da indiferença. O novo código de poder. Indiferença não é frieza, é estratégia. É o filtro que separa quem merece estar ao seu lado de quem só quer te usar. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Epicteto. Essa frase carrega uma lição de ouro. A indiferença é a sua muralha invisível. É o que protege seu reino interior das invasões emocionais. Você aprende a dizer não, sem justificativas. Você prioriza seu alinhamento interno em vez de mendigar a aprovação social. Você constrói o seu trono invisível, onde você reina sem precisar gritar. Psicologicamente, é o momento em que você para de ser refém das opiniões alheias. Você entende que o valor que os outros te dão depende do valor que você dá a si mesmo. Quando você pratica a arte da indiferença, você para de viver para os outros. Você começa a moldar seu próprio destino. E é aí que nasce o respeito. O respeito que não se compra com gritos ou lágrimas, mas se impõe pelo silêncio seguro de quem sabe quem é. Agora me diga, você já praticou a arte da indiferença? Ou ainda vive como refém da validação externa? O legado do desapego. A construção da soberania. Quando você não precisa mais agradar, algo extraordinário acontece. Você se torna uma lenda viva. Você deixa de ser apenas mais uma peça no tabuleiro dos outros. Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. E Maquiavel. Essa frase escancara uma verdade brutal. Quem não precisa agradar é visto como soberano. Você recusa elogios manipulativos, porque sabe que por trás de cada elogio pode haver uma coleira emocional. Você escolhe presença seletiva, só permanece onde há respeito mútuo. Você vira a coroa de silêncio, a soberania que reina sem precisar de multidões. Psicologicamente, quem te chama de frio, na verdade te teme. Eles veem em você algo que não podem controlar, a liberdade que não se vende. Você se torna a exceção num mundo de carências, alguém que não se curva para conquistar migalhas de atenção. No fundo, a soberania não é sobre dominar os outros, é sobre não ser mais dominado. E é aí que o jogo acaba. Você deixa de ser um fantoche nas mãos alheias e passa a ser o protagonista da sua própria história. Agora eu te pergunto, você está pronto para reinar na sua própria vida? E se o maior medo dos outros fosse descobrir que não podem mais brincar com você? Quando você mata a necessidade de agradar, você se torna soberano, dono do seu silêncio, mestre da sua liberdade. Não é covardia, é poder. Se você está cansado de ser o bonzinho que todo mundo pisa, está na hora de rasgar essa máscara e assumir quem você é de verdade. Chega de ser o tapete de quem não te respeita. No vídeo ao lado eu te mostro como parar de ser o cordeiro que vive para agradar e começar a ser o lobo que defende seu império. Clica no vídeo agora e pare de enterrar seu potencial.